Vamos fazer uma receita bem legal hoje? Hoje a minha sugestão para vocês é um pão recheado. E assim, o que eu mais gosto nele, que a massa dele é muito fofa e muito maravilhosa, porque aqui é motivo, uma batata cozida, ela cozida bem molinha e ela de um tamanho médio assim, né, mais ou menos. Então, esse vai ser o nosso segredo, o nosso pulo do gato. Mas vamos começar o seguinte, botando no liquidificador 2 ovos inteiros. Vamos colocar também 125 ml de leite. Você pode usar o leite comum. Esse aqui é sem lactose. Você pode usar qualquer leite integral, desnatado. Vamos colocar a nossa batata também. Vamos colocar uma colher de sobremesa de sal. Você pode usar a gosto o sal que vocês quiserem. Vamos colocar uma colher de sopa de açúcar comum. Aqui também vai meia colher de sopa de margarina ou manteiga. E meia colher de sopa de óleo. Pode ser o óleo da sua preferência. Esse aqui eu tô usando óleo de soja comum. O fermento, que é uma colher de sopa de fermento biológico seco, nós vamos colocar no final. Primeiro vamos bater aqui, depois a gente coloca o fermento, por último. Vamos lá. Agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento biológico seco para pão. Pronto, tá tudo ok, tudo misturadinho. Depois que tiver tudo batido, nós vamos colocar em um recipiente para poder misturar a farinha de trigo. Olha só, uma cremosidade por causa da batata. A batata é essencial aí nesse caso. Aí nós vamos colocando aos poucos. Aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo comum, viu, gente? Qualquer farinha de trigo. Agora, se vocês forem botar a farinha integral, eu aconselho colocar metade. Eu aconselho, porque a farinha totalmente integral não vai ficar tão assim fofo, nem vai crescer tanto, porque ela pesa, né? Então, eu tô usando aqui farinha comum. Eu peneirei essa farinha, eu gosto sempre de fazer isso, um costume que eu acho interessante, viu, gente? Sempre bom fazer isso. Vamos colocar mais. Eu reservei aqui uma porçãozinha de 1 xícara de farinha de trigo para que eu fosse utilizar na hora de mexer aqui na massa. Por quê? Porque, assim, a quantidade que a gente coloca de farinha de trigo é 2,5 xícaras. Mas existe, assim, a questão da batata. A batata que você vai usar, você pode usar uma batata que ela é mais líquida, mais aguada, uma batata mais seca. A farinha de trigo às vezes é um pouco mais seca que a outra, então é sempre interessante vocês reservarem pelo menos 1 xícara de farinha de trigo à parte para você poder mexer na massa. Não é uma quantidade que você vai botar de vez, né? Você vai
vendo a necessidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto da massa. Agora nós vamos colocar aqui na mesa, enfarinhada, para dar uma trabalhadazinha nessa massa aqui, viu? Para poder ela ficar bem, ó, você vai rasgando a massa, ó, vai abrindo e rasgando. Olha como ela já tá ficando sem grudar muito, né? Aí você vai trabalhando a massa desse jeito, abrindo, rasgando. Vou colocar bem um pouquinho. Você vê que realmente pode precisar de mais farinha, né? Acontece, isso é normal, qualquer massa de pão, vocês podem saber isso. Nós vamos colocar aqui nessa vasilha que nós fizemos a massa, vamos cobrir com um paninho, e essa massa ela vai ficar agora reservada e ela vai ficar por mais ou menos 30 minutos. Ela vai crescer em um ambientezinho aquecido, certo, gente? Para poder ela crescer. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto a gente espera a massa, a gente pode preparar já o recheio. Eu vou utilizar aqui aproximadamente 200 gramas de frango desfiado. Eu já dei, tá, essa receita no canal, gente, que é muito prático, que a gente pode fazer cozinhando ele na panela de pressão. Então, temos aqui, eu vou deixar o link para vocês verem. Temos aqui 200 gramas de peito de frango desfiado. Vamos incorporar aproximadamente 100 gramas de queijo da sua preferência. Aqui eu estou utilizando o queijo mussarela. Vamos colocar aqui meia cenourinha ralada. E vamos colocar aqui também azeitonas picadas a gosto. Esse recheio que eu estou sugerindo é apenas uma sugestão. Vocês podem utilizar o recheio da preferência de vocês. Vocês podem utilizar presunto com queijo e orégano. Vocês podem usar atum, podem usar, assim, diversos, né? Você escolhe aí o que vocês quiserem. Tá aqui tudo misturadinho. Aí vocês vão me perguntar, por que eu tô com essas folhas aqui? Essas folhas aqui são rúcula. Eu lavei um maço mais ou menos de rúcula, aí higienizei ela e cortei assim, rasgando, né? Rasguei as folhas. Vou colocar na hora do recheio a rúcula e o recheio por cima. Vamos lá aguardar a massa ficar inchadinha ali, bem legal. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa massinha cresceu, olha como ela ficou. Agora o que nós vamos fazer? Vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo na mesa. Vamos colocar a nossa massinha. Olha como ela tá toda soltinha, crescida, bonita, linda. Agora vamos polvilhar mais um pouco de farinha e vamos começar a abrir nossa massinha. Vamos com um rolinho de macarrão, vamos abrir, ó. O que é que a gente tem que entender aqui nesse momento? Nesse momento a gente vai precisar abrir em um formato retangular. Então vamos mais ou menos fazer um formatinho retangular. Para a gente fazer colocar o recheio. Olha só como tá maravilhosa, gente, nossa massinha. Formatinho dela pra gente poder colocar o recheio. Vocês estão vendo como é bem fácil, né, de mexer nessa massinha.
Depois que nós fizemos isso, abrimos, vamos colocar o recheio. Aqui eu tenho a rúcula. A gente vai colocando assim, espalhando. Nós vamos pegar uma assadeira, untar com manteiga e farinha de trigo. E nosso pão, a gente vai fazer como se fosse um rocambole. Então, ó, a gente vai, repare, gente, olha, vocês estão acompanhando aí, ó, aqui. Pegar nossa forma e vamos colocar o pão com todo cuidado, todo cuidado, certo? Então, fizemos isso, vamos pincelar com a gema. Colocar um pouco de gergelim aqui por cima, também é a gosto de vocês, porque vocês podem polvilhar com queijo parmesão. Eu acho bonitinho assim o gergelimzinho. Então, feito isso, observe que eu não utilizei aquela farinha de trigo que eu reservei toda não, viu, gente? Então, vocês já viram a consistência da massa. Agora nós vamos deixar essa massa, esse pão crescer por mais uns 20 minutinhos. Eu quero mostrar aqui como cresceu a nossa massa. E agora, depois de 20 minutinhos mais ou menos que ela estava crescendo, eu vou colocar no forno pré-aquecido, 180 graus. Vai ficar mais ou menos 40 minutos. Mas é bom vocês olharem quando estiver dourado, viu? Até já! Gente, quero mostrar pra vocês como que nosso pão ficou lindo, bem crescido, tá vendo? Um pãozão. Vamos cortar um pedaço pra experimentar. Vou tirar aqui a ponta. Vou colocar aqui no prato pra gente ver. Olha, gente, a rúculazinha, olha que delícia, gente, olha que pãozinho fofo. Vou apertar aqui pra vocês verem, ó, saindo fumacinha, olha aqui dentro, tá vendo? Ó, a fofura desse pão. Maravilhoso. Aí o recheio que vocês colocarem vai ficar assim, gente. Olha que fofura. Tá vendo? Vou experimentar agora, certo? Vamos cortar um pedacinho. Divino, gente. Gente, que maravilha, vocês vão amar. Vão amar. Faça esse recheio, vocês vão descobrir que é uma maravilha esse recheio com rúcula. Tá muito gostoso. Uma delícia. Gostaram da receita? Se vocês gostaram, deixe um joinha pra mim. Se inscreva no canal para poder receber as novidades. Curta e compartilhe, gente. Muito obrigada. Gente, eu quero mostrar para vocês o pão.
no meu café da manhã. Agora de manhã, tô fazendo ele, eu tô comendo ele. Olha só como tá fofo, gente. Tava na geladeira, ficou na geladeira. Aí eu tirei aqui um pedaço, coloquei no forninho para esquentar. Coloquei um queijinho por cima, parmesão. E olha que maravilha, gente, como ele fica. Essa massa é maravilhosa. Aqui ele ficou na geladeira à noite. E agora de manhã ele tá desse jeitinho aqui. Só para mostrar para vocês. Beijão.